Como nós sabemos, estamos passando por tempos difíceis, por momentos de dificuldade, por sofrimento. O cristão passa por sofrimento também, não é verdade? O cristão pode ter dor física? Pode. O cristão pode passar por momentos profundos de dor na alma? Claro que pode. O cristão pode se entristecer? É claro que pode. O cristão vai passar por tribulações. Claro que irá passar. Todos nós passamos por facilidades e por dificuldades. Por que que isso acontece? Porque nós temos um Deus que é mau? De maneira nenhuma, porque o nosso Deus é bom. Mas aí então você pode me perguntar, pastor, se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, então por que que ainda existem pessoas no mundo passando fome? Por que que Deus permite essa pandemia? Por que que Deus permite as coisas más acontecerem? Enfim, por que que os desertos acontecem? Nós precisamos reconhecer que este mundo é um deserto. Como assim, pastor, este mundo é um deserto? Irmãos, vocês já imaginaram como é um deserto? Vocês já imaginaram como que é um deserto? Um deserto, ele é cheio do quê? De perigos, de hostilidade, de problemas que iremos enfrentar em meio ao deserto. O deserto, queridos, durante o dia faz um calor de 50 graus. E durante a noite, dependendo do deserto, você fala, eu vou dormir quentinho. Faz um frio de quase 0 ou menos 0, dependendo do deserto. Um deserto não é para pessoas fracas. Um deserto não é para pessoas que não estão preparadas para viver naquele lugar. E deixa eu perguntar algo para vocês. Vocês, por acaso, não identificam a nossa vida? Vocês não identificam o mundo como um deserto? Porque nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por sofrimento, porque é normal, tanto na vida do cristão, quanto na vida da humanidade. Pessoas vêm e vão. Pessoas estão caminhando nesse deserto que é a vida. Aí você pode me perguntar, mas por que que isso acontece? Bom, isso não acontece por causa de Deus. Isso acontece por causa do pecado do homem. O plano original de Deus, o propósito original de Deus, era que nós tivéssemos o paraíso aqui na terra. Deus deu ao homem o jardim para cuidar. E o homem então tinha de todas as árvores, de todos os frutos, de todas as praias, de todas as bênçãos para serem desfrutadas. Mas por causa de uma árvore e por causa da raiz da desobediência, ele decidiu desobedecer a Deus, se rebelar contra Deus, e com isso surgiu o deserto na nossa vida. Com isso surgiram os problemas, as dificuldades que nós temos que enfrentar dia após dia. O mundo está indo de mal a pior. Quem já ouviu essa frase? Tá ruim, vai ficar pior. Não é verdade? Realmente, reconhecemos isso. Tá ruim o mundo e vai ficar pior. É o que a palavra de Deus nos diz. Aí você vai falar, eu não acredito. Eu vim ouvir o pastor trazer uma mensagem maravilhosa, uma mensagem da qual eu vou chegar amanhã, segunda-feira, eu vou conversar com as pessoas, eu vou falar para todos a respeito da esperança do evangelho, mas aí o pastor traz uma mensagem dessa, de que o mundo está ruim e vai piorar, a vida está difícil e vai ficar mais difícil. Mas eu gostaria de trazer um conforto para todos vocês, que é, com Deus, o mundo pode piorar até 1000 vezes, mas Ele continua cuidando de nós. Deus continua cuidando de nós, independentemente das situações que enfrentamos ou iremos enfrentar. O mundo vem com uma notícia de esperança. Tem vacina! As pessoas estão se vacinando. Aí daqui a pouco vem na outra hora uma notícia ruim de que uma variante está por aí. Meu Deus do céu, o que a gente faz?
né? O mundo está acabando com a pandemia, mas as nações estão loucas para entrar em uma guerra. China, Estados Unidos, Rússia, está um provocando o outro, está um tentando ver quem tem mais poder do que o outro. E eles estão nessas notícias, e a gente fica, meu Deus, como eu vou enfrentar esse deserto que é este mundo? Desertos e oásis. Como assim, pastor, desertos e oásis? Sim, a nossa vida, ela é cheia de momentos de deserto, mas ela também é cheia de momentos de oásis, graças ao nosso Deus. E nesse mês, nós vamos aprender como enfrentar os desertos da vida, como entrar nos oásis de Deus, manter o foco na terra prometida. Por isso que eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 27. Ele diz aí o seguinte: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Queridos irmãos, deixe-me explicar a situação aqui do texto. O que está acontecendo? A nação de Israel viveu por 400 anos o cativeiro, a escravidão no Egito, certo? A escravidão é algo terrível. Ninguém gostaria de ser escravo. Você viver debaixo de um jugo pesado, você viver debaixo de uma pessoa cruel, que está ali falando para você que você deve trabalhar até você se cansar, não somente você, mas a sua esposa, os seus filhos, para produzir para eles. Você não leva quase nada, você é espancado o dia inteiro, você sofre problemas o dia inteiro, e as dificuldades aparecem, e aí você clama a Deus e fala: Senhor, o Senhor por acaso se esqueceu de nós? Vem então o Senhor, prepara o seu ungido, que é Moisés, capacita este homem, envia ele para o faraó, e ele fala: liberta o meu povo, e o povo então finalmente é liberto. Oh glória, maravilha! Eles estão 400 anos esperando a bênção, 400 anos esperando a vitória, um milagre acontecer na vida deles, e eles recebem finalmente. E o que acontece? Deus abre o mar vermelho, o povo passa com os pés a seco, o faraó tenta ir com o seu exército egípcio atrás deles, mas Deus fecha, livra o povo do problema que eles estavam tendo, do jugo da escravidão que eles estavam tendo, e dá o quê? A liberdade para eles. Aí, o que vocês pensam? Poxa vida, Deus deu o quê? Liberdade para esse povo. E aí vocês podem pensar, a partir de então, é só festa. A partir de então, é só bênção. A partir de então, é só maravilha.
Porque eu não sei com relação a vocês, irmãos, mas depois que eu me converti, ô maravilha! O rapaz da conta de água, ele bate lá na minha casa, ele fala assim, você é crente? Opa, desculpa, você não vai pagar mais a conta de água. É assim com vocês, irmãos? Os problemas olham assim, chegam na sua porta e falam assim, você é cristão? Você não vai ter problema, você não vai ter mais dificuldade, porque eu vou fugir da sua casa. É assim com vocês, irmãos? Comigo também não é assim. E nós vamos passar por desertos, e a palavra que nos traz que o povo de Israel foi liberto, mas tinha que enfrentar um deserto até chegar à terra prometida. Mas vejam o problema da incredulidade deste povo. Porque o que o texto nos diz? Apenas 3 dias após passarem pelo Mar Vermelho, eles chegaram a uma região que se chamava Mara. Nessa região, as águas eram amargas. Eles estavam com sede, eles estavam 3 dias no deserto, eles estavam com sede, e tudo que você mais quer no meio do deserto é água. Esses dias eu estava vendo um vídeo, queridos irmãos, no qual a pessoa estava falando sobre a sobrevivência humana, sobre a necessidade de sobrevivermos. Se você está no meio do deserto, andando, é areia para tudo quanto é lado, é areia para a direita, é areia para a esquerda, é areia para frente, é areia atrás. Você olha a sua esposa, ela já virou um saco de areia. Você olha para o seu filho, ele já virou um saco de areia. Você olha para o líder lá na frente, ele já virou um saco de areia. É areia para tudo quanto é lado. A sua boca começa a secar, a sua boca começa, você já não fala mais direito, a língua começa a grudar no céu da boca, você está com dificuldades. Tudo que você vai querer no meio de um deserto é o quê? $1 milhão? Não, você vai querer um copo de água. Geladinha, deliciosa, maravilhosa. E tem que ser doce. Porque quem aqui já foi para a praia? Vamos lá, irmãos. Quem aqui já foi para a praia? Eu sempre gostei muito de ir para a praia, queridos irmãos. E eu vou contar algo para vocês do qual alguns já sabem. Eu sou surfista. Eu gosto muito de surfar, eu gosto muito de estar no mar. E quando você está lá no mar, brincando, fazendo as coisas, o que você vai fazer? Você vai ficar com sede, porque você está fazendo exercício, você está ali brincando, você fica com sede. Quando você está no mar, adianta você pegar aquela água salgada e colocar na boca? É água para tudo quanto é lado, mas não adianta, porque a água está salgada. E aí, ao invés de tirar a sua sede, você vai estar com mais sede ainda. E no caso do povo de Israel, eles estavam no lugar deserto. Quando eles viram água, eles foram tomar amarga. Não vai matar minha sede, não vai adiantar. Não vai salvar esse povo. Nós estamos com sede ainda, Moisés. O que nós fazemos, Moisés? O que a gente pode, neste momento, Moisés, fazer? Será que nós voltamos para o Egito? Será que nós continuamos na fé? Será que nós ainda mantemos o nosso foco na terra prometida? E deixa eu perguntar algo para vocês, queridos irmãos. Este povo aqui, depois de 3 dias, eles receberam a primeira notícia ruim. Que eu estou com sede no meio do deserto e a primeira fonte de água que eu encontro é amarga. Deixa eu perguntar. Vocês já receberam alguma notícia? Ou já passaram por um problema? Ou estão no meio de um problema amargo? Aquela coisa que fala assim, você... Ai. Ai, que sabor complicado. Ai, que difícil, Senhor. O que eu faço diante dessa complicação? Eu sou cristão, Cristo está comigo, mas ainda assim eu recebo essa notícia? Como isso pode acontecer? Ele não é um Deus todo-poderoso? O que eu faço? Volto para a minha vida? Volto para o mundão porque no mundão era mais fácil? A quem eu recorro? Como que eu vou sair dessa situação? O que eu vou fazer? E a primeira lição, irmãos, que eu gostaria de passar para todos aqui é que em situações amargas, em situações de dificuldade, nos seus desertos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é
lutar contra a murmuração. Porque a tendência de todo ser humano é murmurar, reclamar quando você tem uma situação difícil. Você está todo feliz lá, glória a Deus, aleluia, Senhor, eu te louvo. Aí você bate o pé na quina. Aí você vai, poxa Deus, eu estou louvando o Senhor, estou te adorando e eu bati o pé na quina. Por que isso, meu Pai? Por que o Senhor permitiu eu bater o pé na quina? O que está acontecendo? O Senhor não está comigo? Qual é a tendência? Número 1 ou a número 2? Glória a Deus, bati o pé na quina, aleluia, te agradeço, Senhor. Qual é a tendência que nós temos, queridos irmãos? No meio das crises, no meio do deserto, no meio das dificuldades, você é um murmurador ou você é um adorador? Vira para o irmão do seu lado e pergunta para ele, no meio da crise, você é um murmurador ou você é um adorador? Você é um murmurador ou você é um adorador? Queridos, Jó, ele teve uma crise das mais terríveis do mundo. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele teve doenças, ele teve problemas. Quando a mulher dele falou, Jó, abandona seu Deus e o amaldiçoa, ele falou, por acaso você é maluca, mulher? Eu louvo a Deus quando eu estou bem, por acaso não vou louvar a Deus quando eu estou mal também? Nu saí do ventre da minha mãe, voltarei para a terra também, morrerei. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós estamos passando por dificuldades, nós precisamos primeiramente lutar contra a murmuração. Por quê? Nós queremos reclamar, nós queremos murmurar, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para todos os irmãos que estão aqui presentes e também para os irmãos que estão nas redes sociais. Quando que uma noite sem dormir, uma noite reclamando, ou quando suas reclamações trouxeram a solução para o problema de vocês? Você fala assim, eu vou murmurar, que coisa ruim, que vida chata, que vida, que problema, eu odeio essa vida, eu odeio esse problema, eu odeio. Aí daqui a pouco, no outro dia, o cara fala assim, ó, para de reclamar, tá paga a sua conta. Eu nunca vi isso. Se preocupar, murmurar, reclamar, não vai solucionar o problema. Nós temos as nossas palavras, queridos irmãos, e as nossas palavras têm poder, tanto para levantar, quanto para colocar para baixo. Se eu chego hoje no irmão Jorge e falo assim, irmão Jorge, o senhor não presta, você não vale nada, você isso. Amanhã, o que o irmão Jorge vai pensar? Eu não presto, eu não valho nada, eu sou isso. Agora, se eu chego no irmão Jorge e falo, irmão Jorge, você é uma bênção. Irmão, eu estou orando por você. Irmão, eu te amo, irmão. Você é maravilhoso, irmão. O que vai acontecer? No dia seguinte, o irmão Jorge vai falar, eu sou uma bênção. Jesus me ama. Oh, glória. Oh, maravilha. Então, queridos, como cristãos, nós precisamos ter o cuidado redobrado com as nossas palavras. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, disse que o que sai da boca é o que contamina o homem, não o que entra pela boca. Porque o que sai da boca procede do coração do homem. Como está o seu coração hoje? O seu coração está amargo como as águas de Mara? Ou está doce pelo Espírito Santo de Deus? No deserto que você está enfrentando, ou que você já enfrentou, você foi um murmurador ou você foi um adorador? O que você fez? Ou como você tem agido na vida das pessoas? Como você tem cuidado da vida das pessoas que estão ao seu redor? A luz de Cristo tem brilhado onde você está? Eu e você precisamos pensar em todos os momentos.
Será que a minha casa reflete a luz de Jesus? Será que as minhas palavras refletem a luz de Jesus? Está difícil? Está. Mas eu decido adorar ao Senhor. Está com dificuldade, irmão? Coloca um louvor lá na sua casa. Eu não sou contra vermos notícias, eu não sou contra pesquisarmos as coisas na internet. Não sou contra. Mas qual é o conteúdo que você tem consumido como sua prioridade? São coisas que abençoam ou são coisas que só te colocam mais para baixo ainda? Nós precisamos ser luz deste mundo e sal dessa terra, queridos irmãos. E as nossas palavras definem o que nós somos. Abençoe ao invés de amaldiçoar. Alguém chega com uma dificuldade e um problema para você. Você fala o quê? Tá difícil mesmo. Não tem mais jeito. Não. Ih, acabou, já era. Esquece. Não tem mais solução. Ih, você tá triste? Já era, acabou. A pessoa que está triste vai ficar pior ainda. Abençoa. E o que nós devemos fazer, que é o que a gente vai ver aqui no meio dos desertos, nós precisamos, pode passar o próximo ponto, Ian, por favor? Confiar plenamente em Deus. Vamos passar por desertos? Claro que vamos. O Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Mas qual foi a palavra de Jesus? Tem de bom ânimo. Você vai passar pelo deserto? Você vai passar pelo deserto, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não seja desanimado, tem de bom ânimo. Confie plenamente em Deus. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, versículo 24, o que havemos de beber? Moisés fez o quê? Ele puxou os cabelos? Moisés falou, eu não sei, vocês se viram? Se vira aí, povo, eu não estou nem aí para vocês. Moisés fez o que? Ele recorreu ao Senhor, porque ele diz que Moisés clamou ao Senhor. O que significa clamar ao Senhor, irmãos? O clamor é uma forte oração, uma forte adoração a Deus. No meio dos desertos, você tem clamado a Deus. O povo de Israel, eles tinham o costume de fazer o quê? Rasgar as suas vestes, jogar cinzas, jejuar, buscar a Deus, porque Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu me humilho na Tua presença, eu Te busco com intensidade, Pai, porque eu não aguento mais esse deserto na minha vida. E eu gostaria de perguntar, irmãos, por que não temos buscado a Deus com a mesma intensidade que temos buscado as coisas do mundo? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, porque a nossa intensidade em buscar a Deus não tem sido a mesma de buscar as coisas do mundo. Moisés fez o que? Ele clamou ao Senhor, ele gritou bem alto, ele falou com o seu coração. E o Senhor Jesus Cristo, posteriormente, ele vem nos trazendo o seguinte ensinamento, que o povo judeu, eles estavam fazendo todas as coisas, de rasgar as vestes, jogar cinzas, mas o arrependimento deles não era verdadeiro, não tinha intensidade. E o Senhor Jesus vem trazendo posteriormente, não rasguem mais as suas vestes, rasguem o seu coração diante da presença de Deus. Será que temos rasgado o nosso coração na presença de Deus? Será que temos clamado com intensidade? Será que temos buscado o Senhor com intensidade, queridos irmãos? Será que temos anseio de estar na presença de Deus, vontade de estar na presença de Deus? Será que salivamos em busca da presença de Deus? Salivamos? Como assim, pastor? Salivamos. Porque quando nós queremos comer algo que é delicioso, que é maravilhoso, sua boca enche do que? De água. Porque você quer tanto aquele alimento que a sua boca chega até, que delícia! Vou comer feijoada. Vou comer churrasco. Será que tem sido assim com a presença de Deus nas nossas vidas? Senhor, que maravilha
Vou te louvar, vou te adorar. Senhor, que maravilha, vou orar. Vou te buscar intensamente. Vou orar meia hora, 1h30, 2 horas, te buscando, Senhor, entregando todo o meu coração a Ti, meu Pai. O irmão Jorge, semana passada, ele trouxe a seguinte mensagem a respeito das 10 virgens. 5 que deixaram o seu óleo acabar e não compraram mais óleo. Quando o noivo chegou, a porta se fechou e elas ficaram para fora. Será que o nosso óleo ainda está queimando, irmãos? Será que ainda temos óleo para queimar? Eu e você ainda temos óleo para queimar quando o noivo chegar? Será que os nossos jovens, os nossos adolescentes estão adorando a Deus, buscando a Deus com a mesma intensidade que eles buscam as coisas do mundo? Será que eu estou buscando a Deus com a mesma intensidade com que eu busco as coisas do mundo? Será que a nossa liderança está buscando as coisas de Deus com a mesma intensidade que buscamos as coisas do mundo? Será que estamos clamando a Deus? Estamos passando por dificuldades? Estamos. Estamos vivendo em um deserto? Estamos. Mas será que nós confiamos 100%, plenamente em... É forte isso. Mas isso é o relacionamento com Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse: quem não quiser vir após mim, tomar a sua cruz e carregá-la, não é digno de mim. O Evangelho, ou você está 100% nele, ou você não agrada a Deus. Se você estiver morno no Evangelho, Jesus fala: estou a ponto de vomitar-te. Isso é Jesus. Isso é o Evangelho. Jesus é alguém ciumento. E entendam aqui a palavra de ciúmes, porque o ciúmes de Deus não é um ciúmes possessivo, não é um ciúmes que, por exemplo, se você não estiver com ele, ele vai te destruir, como é o ciúmes do mundo aí. Mas é o quê? Um ciúmes de cuidado, amor e zelo. Eu quero ser prioridade na sua vida. Confie em mim. Está passando por deserto? Está passando por dificuldade? Me coloca como a sua prioridade. Me busca, me busca durante as madrugadas. Me busca durante o dia. Me busca durante a tarde. Me busca no seu secreto. Porque eu quero ser intenso com você, queridos irmãos. Irmãos, quando alguém chega para mim e fala: o Evangelho é algo leve, eu não admito. Porque o amor de Cristo foi tão intenso que Ele deu a vida dele naquela cruz por nos amar. Será que estamos dispostos a dar as nossas vidas por Jesus? É intenso. Se alguém falar para você: o Evangelho, Jesus é paz, Jesus é amor, Jesus não é julgamento, Jesus quer nos ver feliz. Você vira para ele e fala: arreda-te de mim, Satanás. Porque isso não são as palavras de Jesus. É um amor intenso. Queridos irmãos, deixa eu só contar algo rapidinho para vocês. Uma experiência própria, permitam-me. Uma vez eu estava na igreja, louvando, adorando a Deus. E o Espírito Santo me tocou naquele dia que eu nunca mais me esquecerei. Eu estava lá na igreja. Eu estava cansado, eu estava chateado, eu estava triste, pensando nas coisas lá fora do mundo. Quando o Espírito Santo falou assim: amigão, quando você ia ver o jogo do Santos, você ficava lá cantando: Santos, Santos. Porque eu amava o meu time de futebol e eu queria incentivar o meu time de futebol e eu queria adorar o meu time de futebol, clamar pelo meu time de futebol. Aí o Espírito Santo falou assim: você lembra que lá na balada você não ficava cansado? Você lembra que lá na balada você não ficava triste? Então, na minha presença, eu quero ainda mais intensidade na minha adoração, porque eu entreguei a minha vida por você. Os santos não entregou a vida dele por você, eles nem sabem quem você é. Lá na balada ninguém estava disposto a entregar a vida deles por você. Eu entreguei a minha vida por você. Todas as vezes que você entrar na minha presença, entre com intensidade. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Os anjos no céu estão dia após dia cantando: Santo, 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 Tu és Senhor.
E muitas vezes nós entramos na presença de Deus com ofertas defeituosas. Chegando como Caim e falando assim, Deus, tá aqui, ó. Tá aí, Senhor. Tá bom, né? Fazer o quê, né? O melhor que podia fazer, né? Tá legal, tá bom. É para Deus, Deus aceita mesmo, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é gracioso, Deus aceita. Quando Deus falou, opa, Caim, acorda aí, meu amigo. Não é assim que eu quero a sua oferta. Eu quero o seu melhor para mim. Entrega o seu melhor para mim. Porque na hora de cobrarmos Deus, nós queremos o melhor de Deus para nós. E por que quando nós nos chegamos a Deus, nós queremos entregar qualquer coisa? Por isso que Moisés, ao invés de murmurar, ele preferiu clamar ao Senhor, buscar a Deus com amor, com intensidade. E é por isso que Moisés era tão ouvido por Deus. Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito, queridos irmãos. E sabe quem Deus ouvia? Moisés, um homem. Mais de 1 milhão de orações acontecendo por dia. E sabe quem Deus ouvia? Conversa lá com Moisés, não quer nem saber. Um homem. E o que aconteceu para que eles pudessem sair daquela situação de deserto? Deus deu a eles um direcionamento. Tá aí, ó. E o Senhor lhe mostrou o quê? Uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, versículo 25, e as águas se tornaram doces. Que delícia! Que maravilha! Oh, glória a Deus! Quer dizer então que eu só pego um pedacinho da árvore, jogo na água, a água que era amarga se transforma em doce? Sim, porque este é o poder do nosso Deus. Não estou falando que irá acontecer, mas se Deus disser para você, joga um pedaço de graveto no mar que ele se torna doce, Deus tem o poder para fazer. Sabe por quê? Porque foi Ele que criou o mar, foi Ele que separou as águas, foi Ele que criou as estrelas, foi Ele que fez todas as coisas e Ele tem o poder de fazer. Aí você pode falar, legal, pastor, maravilha. E como isso pode me ajudar? Seguinte, irmãos, se Deus disse, Ele pode mudar a sua situação difícil. Ele pode mudar a sua situação de amargura porque Ele é Deus. Tudo o que nós precisamos fazer é continuar clamando e manter a nossa fidelidade a Deus. Porque no tempo que Ele quiser, se Ele quiser, Ele pode fazer e Ele faz. E disse, se ouvires o quê? Atento à voz do Senhor. Versículo 26. E no versículo 25 ele diz que Deus deu estatutos e uma ordenação. E ali provou o povo de Israel. As dificuldades são permitidas por Deus para nos provar, para nos fazer crescer na fé. Não há tentação da qual não possamos suportar, porque Deus está conosco. Ele só nos prova até o limite da nossa capacidade para nos fazer crescer. Deus é um Deus amoroso? É um Deus amoroso. Mas Ele não é falho no seu ensino a nós, queridos irmãos. Você pode falar, Deus está pesado, Deus está difícil, Deus está complicado, mas ainda assim Deus está falando, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo você crescer. Eu estou fazendo você passar por dificuldades, mas é para o seu crescimento, é para você melhorar, é para você ser um cristão mais forte. Porque nós confundimos o conceito de amor e muitas vezes queremos proteger os nossos filhos de todas as coisas. Não, filho, não, pera. Não mexe aí não, porque aí não. Não faz isso não, deixa que o papai faz. Não lava a louça não, que o papai lava a louça. Não vai trabalhar não, que o papai trabalha. Não faz isso não, que o papai te dá aqui. Que não sei o que lá. E a gente acaba o quê? Mimando os nossos filhos, mas isso não permite o crescimento deles. E Deus é um pai amoroso. Deus nos prova, Deus permite as provas nas nossas vidas para que a gente possa crescer. E aí ele deu mandamentos e estatutos para eles falando, me sigam, sejam fiéis a mim que eu vou ser fiel a vocês. Por isso que ele fala que eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Aqui, versículo 26 no finalzinho.
parte C aí que nós podemos considerar. E, se guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus cuida de nós. E todas as coisas que vêm nas nossas vidas, só vêm pela permissão de Deus. Só pela permissão de Deus. Queridos irmãos, nós cristãos não temos que temer doença, não temos que temer enfermidades, não temos que temer nem mesmo a morte. Pô, pastor, é difícil, hein? É difícil, não estou falando que é fácil, mas é a verdade. Sabe por quê? Porque todas essas coisas, por mais poder que elas tenham, elas ainda assim estão debaixo do poder do nosso Deus. Olha que Deus maravilhoso. Enquanto o mundo está aí, meu Deus do céu, o Covid, a gente tem o quê? Só vai acontecer nas nossas vidas se for da permissão de Deus. Mas e se eu pegar, e se eu falecer, vier a falecer? Você não confia na sua salvação? Você não confia que se você morrer aqui nessa terra, do outro lado vai estar Jesus lá? Vem, meu bendito do meu Pai. Venha, meu querido. Eu sei que é difícil, mas precisamos confiar neste Deus plenamente. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque o Deus do deserto também é o Deus dos oásis. Coloca aí na tela para mim, irmão, por favor. Porque ele diz aí, versículo 27, nós já estamos encerrando, irmãos. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O que é isso daqui que eles estão falando? É um oásis. O que é um oásis? Irmãos, como eu falei para vocês, deserto, areia na frente, areia na direita, areia na esquerda, areia atrás. Um oásis é um lugar em que, no meio do deserto, pela graça e pela provisão de Deus, existe um lugar cheio de água doce, com palmeiras para que possa haver descanso e sombra para as pessoas, água, alimento para os seus rebanhos, para matar a sede dos seus rebanhos, para tudo. Deus é um Deus de oásis. Porque nessa vida, queridos irmãos, nós vivemos em um mundo destruído pelo pecado, contaminado pelo pecado, mas ainda assim é um mundo com as suas belezas e as suas bênçãos. Ir para uma praia é maravilhoso. Você vê a beleza de Deus, a beleza que Deus fez as coisas. Você vai viajar, é uma bênção que Deus fez. Estou com dificuldades? Estou, mas Deus ainda proporciona momentos bons para nós. Minha família está destruída, mas confie em Deus, porque Deus pode restaurar a sua família. Estou com problema no meu casamento, estou vivendo um deserto, mas Deus é capaz de levar o seu casamento a um oásis. Porque Deus é um Deus de bênçãos nessa terra também, queridos irmãos. Deus pode nos abençoar e as bênçãos de Deus não se tornam pecados para nós. Comprei uma casa nova, é bênção de Deus, não é pecado. Ganhei dinheiro, é bênção de Deus, não é pecado. Não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado trabalhar, ter um trabalho honesto, ser promovido no seu emprego. Não é pecado não, é bênção de Deus, é maravilhas, porque o nosso Deus é um Deus que ama os seus filhos e vai abençoar os seus filhos também. A palavra nos diz o quê? Se vocês pedirem pão para o pai de vocês, quem é o pai que vai dar uma cobra para o seu filho? Quanto mais Deus. Você acha que ele não vai dar bênção? Lógico que ele vai dar bênção, ele vai dar sim, ele vai abençoar. O salmista no capítulo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso daí é o quê? Bênção. Você pode ser alegre? Você pode ser alegre. Então, para nós encerrarmos, a nossa vida, queridos irmãos, ela vai ser sempre... você vai tocar? Maravilha, maravilha. Se quiser se posicionar, irmão, pode se posicionar. As nossas vidas, elas são sempre cheias de desertos e oásis. Mas a maior bênção de todas não é o oásis, é a presença de Deus nas nossas vidas.
Porque independentemente de onde nós estivermos, queridos irmãos, se for no deserto, no oásis, nos vales, nos montes ou nos vales, a presença de Deus muda tudo em nossas vidas. Posso estar andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor me sustenta. Mas, por último, como eu falei, o nosso foco tem que estar sempre, coloca lá, Ian, por favor, no 4. O foco é a terra prometida. O propósito de Deus com Israel não era deixar eles no oásis. O propósito de Deus com Israel não era deixar eles no deserto. O propósito de Deus com Israel era levar eles para a terra prometida. Essa é uma imagem que eu peguei recentemente de Israel, tá bom, irmãos? Não é daquela época, tá? É recentemente de Israel. Não existiam câmeras naquela época para fotografar uma imagem tão bonita. Mas aqui reflete o que Deus tinha já em mente para o seu povo. Ele falou assim, olha, eu não quero que esse povo fique no deserto para sempre, eu quero que eles possam ir para essa terra aqui, ó. Uma terra que mana leite e mel. Uma terra que precisa de 2 homens para carregar os cachos de uva. Eu quero a bênção sobre este povo. Eu quero água, eu quero dar para eles prosperidade, eu quero bênçãos para eles. Eu não quero que eles tenham o deserto, mas também não quero que eles fiquem focados nos oásis. E essa é a resposta de Deus para nós também. Eu não quero vocês no deserto eterno deste mundo. Eu não quero que vocês fiquem focados nas bênçãos deste mundo, porque vocês estão caminhando para a terra prometida. A nossa casa é uma bênção do Senhor, mas o nosso foco é a terra prometida. Amém?